Pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Bom dia. Estamos retornando aí o nosso semestre, né? Nosso curso. Eu espero que tenham tido um bom intervalo, né? Um bom período aí de quebra no semestre. Para quem fez disciplina de imersão, espero que tenha sido muito bom. E para quem conseguiu descansar um pouquinho também, espero que tenha sido bastante proveitoso. A gente está retomando hoje nosso curso de Logística e Supply Chain Management. A gente vai começar com um conteúdo novo. Eu vou falar um pouquinho em detalhes sobre a programação, mas aquela tradicional, na verdade, aquela tradicional revisão, né, do nosso aula-aula, para a gente ficar na mesma página e entender como é que a gente vai seguir no curso até o final do semestre, tá? Eu já vou adiantando ao pessoal aí sobre as provas. Peço desculpa, mas ainda não consegui corrigir, tá? Eu não tive folga nesse intervalo, muito pelo contrário. O couro comeu, né? Couro comeu, disciplina de imersão, fase emergencial, criança em casa. Então, assim, foi, de novo, tempestade perfeita e muito pouco tempo para fazer as coisas. Então, peço para vocês um pouquinho mais de paciência. Eu pretendo corrigir as provas. Eu até comecei a corrigir as provas, na verdade. Pretendo terminar de corrigir as provas essa semana, tá? Assim que eu terminar, eu publico essas notas para vocês. Vou tentar fazer isso o mais rápido possível, tá? Beleza. Vamos. Deixa eu fazer aquele breve comentário sobre a nossa programação aula-aula e falar um pouquinho do conteúdo que a gente vai ver de agora até o final do curso, tá? Deixa eu só abrir aqui um minutinho. Beleza. Beleza, estamos aí com o nosso sílabus aberto. A gente hoje é dia 5/4, né? Então a gente está voltando aqui na nossa aula 15 e a gente começa esse novo conteúdo, tá, gente? De gestão de estoque. Esse é o principal conteúdo, tá, dessa segunda parte do curso, tá? Gestão de estoque. A gente vai ver vários aspectos relacionados a como as empresas e como as cadeias gerenciam estoques. Da mesma forma que a gente viu na primeira parte do curso, esse estudo que a gente vai fazer sobre gestão de estoques é um estudo quantitativo, né? A gente vai trabalhar muito em cima de exercícios, tá? A gente vai trabalhar muito em cima de exercícios. No primeiro momento, a gente vai trabalhar com um tipo de estoque que a gente chama de modelo de período único, que é um estoque que a gente não pode, de produtos que a gente não pode reutilizar. Depois a gente vai falar um pouquinho de estoque cíclico, né? Que foca basicamente no ganho de escala, ou seja, como é que eu gerencio o meu estoque para ganhar escala, para reduzir custos e para ter, consequentemente, um ganho em termos de economia de escala, tá? Em termos de economia de escala. E, por último, a gente vai falar sobre gestão de estoque para fins de segurança, ou seja, como é que eu gerencio os meus estoques de forma que eu garanta que a minha cadeia vai ser plenamente atendida, tá? Como é que eu garanto que a minha cadeia vai ser plenamente atendida no nível de serviço que eu desejo, ou seja, eu não quero que eu quero que a minha cadeia seja capaz, a minha cadeia de suprimentos, eu quero que a minha empresa seja capaz de atender aos meus clientes em um nível mínimo de serviço. A gente vai explicar daqui a pouquinho, ainda hoje, o que é o conceito de nível de serviço. E para isso eu preciso manter
um estoque de segurança para que não falte produto, tá? A gente vai com esse conteúdo de gestão de estoque de hoje, dia 5/4, até dia 20/5, até 20 de maio, tá? As 3 últimas aulas do curso, antes da prova final, cuja data ainda vai ser definida, elas são dedicadas, duas delas para a gente falar de tópicos, né, de supply chain management, ou seja, a gente vai primeiro, reparem que primeiro a gente está falando de conteúdos centrais, né, de supply chain management, de forma geral. E no final eu vou fazer um arremate com vocês sobre a introdução de supply chain management, ou seja, a gente vai primeiro ter passado por todo a gente vai ter visto de forma profunda ao longo do semestre tópicos importantes de supply chain management, né? A gente já viu métodos de previsão de demanda, que é um tópico fundamental dentro do conteúdo, dentro da ciência de gestão da cadeia de suprimentos, forecasting. A gente viu o projeto de rede de suprimentos, a gente vai ver gestão de estoques, e lá no final a gente vai fazer um arremate de tudo isso que a gente viu com os conteúdos básicos ou introdutórios de supply chain management. E na penúltima aula, a gente vai também sair um pouquinho de gestão de estoques e vai falar um pouco mais em detalhes sobre esse tópico interessante que é o de supply chain finance, como é que supply chain management e finanças se conversam. E por último, na última aula, a gente vai fazer uma aulinha de revisão antes da prova. Então, essa é a trilha que a gente vai seguir até o final do curso, tá? Essa é a trilha que a gente vai seguir até o final do mês de maio, comecinho do mês de junho, quando a gente tem a nossa finalização do curso e prova final. Beleza? Professor, o conteúdo da prova final ele, vai começar a partir da matéria de gestão de estoque ou da aula inicial, do conteúdo inicial? Boa pergunta, Joaquim. A prova final, ela só vai abranger esses conteúdos que a gente vai ver a partir de hoje. Então, em resumo, ou trocando em miúdos aqui, 90 a 95% da prova final é gestão de estoque. Eu diria que pode ter aí uns 5%, uma questão conceitual na prova final sobre tópicos de supply chain management ou tópicos de supply chain finance, mas o grosso da prova final é a gestão de estoque. Exercício exatamente como foi a prova parcial. Tá? Só imagina, só o conteúdo da prova substitutiva, né, ou do reaval para quem fizer, aí sim é o conteúdo de todo semestre. Né? A gente vai falar daí, se a gente for, para quem for fazer provas a segunda chamada, substitutiva ou o reaval, vai cair previsão de demanda, vai cair projeto de redes e também vai cair gestão de estoque. Tá bom? Em termos de dificuldade de conteúdo, né? Tem gente que pergunta, professor, o conteúdo de gestão de estoque, que é basicamente o conteúdo que vai cair na prova final, é mais difícil ou mais fácil do que o conteúdo que a gente viu na primeira parte da disciplina, né? Projeto de redes e métodos de previsão de demanda. E a resposta, eu não quero ficar em cima do muro, não, mas infelizmente a resposta que eu tenho é depende. Depende. Depende de cada aluno. Eu já vi alunos dizerem que gestão de estoque é mais difícil, eu já vi alunos dizerem que métodos de previsão de demanda e redes são conteúdos mais complexos. Tá? Na minha opinião, gestão de estoque é menos complexo do que o conteúdo que a gente viu nessa primeira parte do curso. Tá? São, de forma geral, né, isso não vale como regra, mas de forma geral, os exercícios são mais simples, porém, eles não são tão padronizados como em métodos de previsão de demanda e em rede de suprimentos. Né? Se vocês se lembrarem, em métodos de previsão de demanda, a gente tem, eu costumava falar para vocês, né, só seguir a receitinha do bolo, né? A receita do bolo para você ter o bolo pronto. O exercício podia trazer ali alguns cálculos diferentes para você fazer, algumas perguntas diferentes do ponto de vista de gestão, mas a essência do exercício era seguir aquele passo a passo para você fazer a previsão de demanda. O projeto de redes era um pouquinho diferente, né?
você poderia ter resoluções, as resoluções não seguiam passo a passo. Aqui, as resoluções são bem abertas. Então, se realmente, em gestão de estoque, você não tem um passo a passo a seguir. Você precisa entender o que o problema está te propondo, te perguntando, te questionando, e a partir da interpretação do problema, você elaborar respostas. As respostas geralmente são mais simples, o que eu acho que é um ponto positivo. É mais uma questão de interpretação. E eu vou tentar, assim como a gente fez na primeira parte do curso, eu vou tentar aqui com todo o meu empenho fazer com que essa interpretação se torne fácil para vocês, para que vocês consigam interpretar de maneira simples o problema, tá bom? Que vocês consigam, por consequência, realizar todos os problemas que a gente propõe nessa disciplina. Beleza? Bom, dito tudo isso, vamos colocar a mão na massa e vamos começar a falar então de gestão de estoque, tá? Os materiais já estão disponíveis para vocês, bem como os exercícios ainda não. Na verdade, eu vou disponibilizando os exercícios na medida em que a gente vai desenvolvendo o curso, tá? Mas os materiais já estão todos disponíveis para vocês, tá? Deixa eu abrir esse primeiro material, número 1 aqui, gestão de estoque, para fazer uma introdução ao conteúdo. Bom, gestão de estoque. Imagino que seja a primeira vez que vocês estão tendo contato, né, no curso de vocês com a temática de gestão de estoque. Porém, estoque não é um termo, né, principalmente para quem trabalha ou para quem estuda administração, não é um termo incomum, pouco familiar, né? É um termo bastante comum, né? Estoque faz parte da vida da gestão, né? De qualquer empresário, de qualquer gestor, de qualquer executivo, né? A gestão de estoque, a manipulação de estoque, a movimentação de estoque é essencial para qualquer tipo de negócio, né? Então, estoque é um tema que faz parte, que permeia não só o tema de gestão da cadeia de suprimentos ou gestão de operações, mas permeia todos os conceitos e todas as formas de gestão de negócio, tá? Do ponto de vista puramente científico, acadêmico, gestão de estoque está dentro, gente, do campo de gestão de operações. Então, a gente tem a administração de empresas como uma ciência geral, e dentro de administração, vários cursos, né, várias disciplinas, né? A gente tem a disciplina de marketing, a disciplina de finanças, a disciplina de gestão de recursos humanos, a disciplina de gestão de operações, tá? E assim sucessivamente. A gente tem os grandes campos da ciência da administração, dentre elas a gestão de operações. Dentro de gestão de operações, a gente tem vários outros subcampos ou atividades, né? Onde os profissionais e os professores, cientistas, se especializam, né? Então, eu posso ser um especialista em administração da produção, eu posso ser um especialista em supply chain management, eu posso ser um especialista em pricing, eu posso ser um especialista em gestão logística e eu posso ser um especialista em gestão de estoque. Gestão de estoque é um campo de estudo e de atuação dentro da área de operações, de gestão de operações. Ok? Bom, todas essas áreas dentro de gestão de operações, gestão da informação, gestão da qualidade, gestão de processo, como eu falei, gestão de estoque, atuam de forma conjunta, sempre visando o atendimento do cliente final, sempre. Esse é o objetivo final da área de gestão de operações, atender ao cliente final. Ok? Bom, mas o que é, né, estoque? O que é estoque? Qual que é o conceito de estoque? Para que serve estoque? Como é que eu defino, né, estoque?
Estoque pode ser definido de várias maneiras, tá? Dependendo do livro, dependendo do pesquisador, dependendo do interlocutor com o qual você esteja falando, tá? Eu gosto muito do conceito tradicional de estoque, né? Estoque é a acumulação de materiais físicos, como componentes, peças, produtos acabados, registros físicos de informação e assim por diante. Estoque é acumulação, né? Estoque é uma quantidade de produto, uma quantidade de material que eu mantenho na minha cadeia de suprimentos. Quando eu falo minha cadeia de suprimentos, eu posso estar falando da minha própria empresa, eu mantenho estoque no armazém, no galpão logístico da minha empresa, ou eu mantenho estoque no meu fornecedor. De qualquer maneira, o conceito não muda. Estoque significa acumulação de material, de produtos, de informações. Tá? Um banco de dados é estoque. Né? Um banco de dados é um estoque de informações. Né? Quartos de hotel podem ser considerados, no seu conjunto, como estoque. Eu tenho um estoque de disponibilidade de quartos de hotéis, de um hotel. Produtos físicos, né? Como eu mencionei, carros no pátio de uma montadora. Eu posso considerar aquela quantidade de carros no pátio de uma montadora, como a GM, como a Ford, assim por diante, como estoque de produto físico. Tá? Angélica, pode falar, por favor. Oi, bom dia. Bom dia. Eu fiquei curiosa, na verdade, por essa parte de informação enquanto estoque. Como funciona mais ou menos na prática? Porque acho que existe muito uma visão de que o estoque vai ser algo que vai ser zerado, né? Que vai ter que ser utilizado e ser retirado e removido. Só que no caso da informação, não necessariamente ela vai ser retirada, ela pode se replicar com a mesma informação. Como que fica essa visão? Com certeza, com certeza. Eu acho que daí a gente tem para a gente enxergar a informação, eu diria que não informação, Angélica, mas mais do que informação, dados. Para a gente enxergar dados como estoque, a gente precisa, eventualmente, tirar um pouco da nossa cabeça essa visão de que o estoque é consumido, né? Como num estoque físico. Quando a gente considera dados como estoque, significa que os dados eles vão ser utilizados de algum processo. Tá? Qual é o processo cujos dados são utilizados? É o processo de transformação dos dados em informação. Tá? Eu consumo dados, por exemplo, um banco de dados sobre exportação de um determinado produto. Aquilo ali, para mim, são dados brutos. Eles estão estocados nas bases de dados de um determinado centro de pesquisa, de um determinado órgão público, de um determinado SAP de uma empresa e assim por diante. A partir do momento em que eu absorvo eu tenho acesso àqueles dados e, por exemplo, trabalho com aqueles dados no sentido de montar uma previsão de demanda sobre como é que vai se comportar as exportações no ano seguinte, no mês seguinte, na semana seguinte, eu estou transformando aqueles dados em informação. Eu utilizei aquele estoque de dados e com aquele estoque de produto de dados, eu apliquei uma técnica, nesse caso, no meu exemplo, uma técnica de previsão de demanda para transformar aqueles dados brutos em informação útil para a gestão. A questão né, que você colocou, os dados, bom, se fosse produto físico, pneu, por exemplo, pneu para carro, né? Uma vez que eu tenho um estoque de pneus, eu utilizo aqueles pneus na fabricação do carro, o pneu sozinho não existe mais. Ele passa a ser parte do automóvel. Ele, independentemente, não existe mais um estoque de pneu. Eu posso ter o estoque de carro, mas não necessariamente de pneus individualizados. No caso dos dados, não, né? Eu tenho acesso aos dados de uma base de dados qualquer, como eu falei, por exemplo, de um site governamental. Eu me utilizo daqueles dados, transformo aqueles dados em informações, em relatórios, em artigos, só que os dados permanecem lá. Esses dados não são consumidos. Consumidos, eu digo fisicamente, eles não desaparecem para se transformar em outra coisa. Eu
Eu crio outras coisas a partir dos dados, como relatórios, porém os dados permanecem lá para que uma outra pessoa possa ter acesso aos mesmos dados, né? Eu acho que essa é a diferença que a gente deve ter em mente quando a gente fala que informação e dados podem ser tratados como estoque. A mesma coisa que quarto de hotel, né? Então, aqui eu estou falando para vocês, olha, quartos de hotel, só para dar um exemplo, né? Por quê? Só para dar um exemplo. Eu posso falar de quarto de hotel, eu posso falar de cubagem ou de volume, capacidade de armazenagem de um determinado armazém ou galpão logístico. Eu posso falar de quartos em um pensionato. Eu posso me referir a espaços como estoque. Eu posso me referir a espaços diversos como estoque. Por exemplo, eu estou aqui, vocês devem estar vendo, eu estou aqui num prédio de uma empresa que trabalha com estoque de espaço, o WeWork. Eu tenho uma sala aqui no WeWork, essa aqui é a minha sala do WeWork. Só que nessas divisórias, vocês estão vendo as divisórias de vidro aqui, para cada divisória existe outras salas que outras empresas e outras pessoas podem alugar. Esse é o estoque de espaço disponível que o WeWork tem nesse prédio, que, aliás, está subutilizado. Ou seja, existe um estoque grande de salas disponíveis aqui. Na medida em que a economia volta a funcionar, que a pandemia volta, que a pandemia arrefece e as coisas voltam ao normal, eu tendo a acreditar que essas salas vão começar a ser ocupadas, ou seja, esse estoque de salas disponíveis vão ser consumidos. Significa que esses espaços vão desaparecer? Não. Esses espaços vão permanecer aqui. No dia que uma pessoa sair da sala, uma empresa sair, entregar a sala para o WeWork, essa sala vai estar novamente disponível para utilização. Eu acho que é um racional semelhante ao dos dados. Tá? Deixa eu pegar uma pergunta aqui no chat. E não necessariamente precisa ser a Angélica comentando, e não necessariamente precisa ser um uso tão limitado, né? Como informação e quarto de hotel que pode voltar para estoque. Sem dúvida, não precisa ser necessariamente um uso tão limitado. Tá? Ficou claro, Angélica, pessoal, essa questão de dados como estoque? Sim, muito, muito obrigada. Imagina. Aqui quando a gente for entrar na operação, na utilização da matemática para gestão de estoques, né, que é o core desse curso, a gente vai estar falando principalmente de estoque físico, tá, gente? Estoque de matéria-prima, estoque de produto, estoque de itens não abstratos, tá? Estoque de itens materiais, tá bom? Ponto importante, né? Estoque também pode ser chamado de inventário. Em inglês é muito mais utilizado o termo inventory do que stock. Ambos são corretos, né? Estoque ou stock e inventory ou inventory, né? Só que no inglês o termo inventory management, inventory finance e assim por diante, o termo inventário é muito mais utilizado do que estoques. Ao passo que no português o termo estoque é muito mais utilizado do que inventário. Tá? O ponto aqui é que ambos os termos se aplicam para estoque. Tanto o termo estoque quanto o termo inventário. Gestão de inventário, gestão de estoque, ambos têm o mesmo significado. Tá ok? Bom, alguns aspectos importantes da gestão de estoque, né? Os estoques de materiais de uma fábrica podem representar parte substancial da alocação de capital. Impacto no ROI. Impacto no ROI. Eu estou falando que a forma como eu gerencio o estoque impacta no ROI. Antes de falar do impacto de estoque sobre ROI, pergunta: o que é ROI? ROI. Se a gente for aportuguesar o termo. Quem me ajuda aí? Quem da área de finanças que pode me ajudar? ROI. Não? ROI
Sobre o patrimônio líquido, né, professor? Return on Equity. Return on Equity. Return on Equity, exatamente. Não sei quem falou, desculpa, eu perdi aqui. Pedro, né? ROE é Return on Equity. Eu estou falando para vocês aqui que gestão de estoque tem relação direta com ROE. Por quê? Por que gestão de estoque tem relação direta com ROE? Quem consegue me ajudar a desenvolver um pouco essa ideia? Pode chutar aí, não tem problema. Eu teoria de que tem a ver com quanto mais estoque, às vezes você pode ter acumulado ou não acumulado, maior ou menor vai ser o retorno para os investidores, no caso. Se a gestão for má, eles não vão ter muito retorno. Mas se a sua gestão for realmente eficiente, isso pode, de fato, melhorar o retorno para eles. A resposta está por aí mesmo, Angélica. Eu vou falar de uma outra maneira que vai ser, no final das contas, vai chegar mais ou menos ao que você disse também. O que é o ROE? Né? Qual que é a fórmula matemática de ROE? Lucro. Aí você pode utilizar qualquer métrica de lucro que você queira, tá? Pode ser P&L, pode ser EBITDA, pode ser EBIT, enfim, qualquer um, sobre equity. Sobre equity. O que é equity, né? O que é o denominador dessa equaçãozinha aqui, que me propõe lucro sobre equity? Equity é aporte dos acionistas. Ou seja, é o dinheiro que o acionista tira do bolso e coloca na operação. Vamos imaginar que a gente seja dono de uma padaria. Nós todos aqui. A gente tem uma sociedade. Nesse momento, a gente tem quantos alunos na sala de aula? Tem... A gente tem 18 alunos. 37 aqui, professor. 36, obrigado. Que eu não estou achando aqui. 37 para ser mais específico. A gente tem 37 alunos na sala de aula. Tá? 37 alunos na sala de aula. Vamos dizer que nós, os 37, somos sócios em proporção igual, tá? De uma padaria. Vamos dizer que a gente não vendeu nada, porque a padaria a gente está em fase vermelha, né, fase emergencial, e a gente não está com a padaria fechada. Apesar de padaria ser eu escolhi mal o exemplo, vamos pegar um outro comércio. Vamos dizer que a gente seja dono de uma loja de roupas, tá? Uma loja de roupas aí qualquer. Essa loja está fechada por conta da fase vermelha e por conta da fase emergencial. Só que a gente não demitiu os funcionários. A gente continua lá pagando o salário dos funcionários, mantendo os funcionários, acreditando que as coisas vão voltar ao normal em algum momento. Tá? Bom, se eu não tenho receita, se eu não tenho entrada de caixa, eu só tenho duas maneiras de pagar, de obter dinheiro para pagar o salário dos meus funcionários. Duas maneiras tradicionais. Uma delas é pedir dinheiro emprestado no banco. Né? E qual que é a outra? Ou eu peço dinheiro emprestado no banco, ou eu peço dinheiro para quem? Para pagar as contas da minha empresa? Para os acionistas. Para os acionistas. O equity aqui é exatamente isso. É o aporte financeiro dos acionistas na operação. Ou seja, o acionista botando dinheiro. Somos nós, os 37 sócios da loja, que está fechada, colocando dinheiro do nosso bolso para que a operação não pare, para que a gente tenha recurso, para que a empresa tenha recurso para pagar, por exemplo, o salário dos funcionários e pagar as outras contas, os outros gastos correntes, como aluguel, como conta de energia, assim por diante. Então, isso é o equity. Isso equity significa aporte dos acionistas, aporte de recurso dos acionistas para a movimentação da operação. Bom, ROE, lucro sobre equity. Se eu opero com um montão de estoque na minha loja, na nossa loja, se a gente, nós, por convicção, do ponto de vista de gestão, os 38 agora que estão presentes na sala, se nós acreditamos que o caminho é a gente sempre ter muito estoque para gerenciar a nossa operação, a operação da nossa loja, o que nós, acionistas, temos que fazer?
colocar uma cacetada de dinheiro na forma de estoque na nossa loja. A gente tem que mobilizar capital, tirar dinheiro do nosso bolso e colocar esse dinheiro parado lá no almoxarifado, na forma de blusa, camiseta, cueca, meia, todo tipo de roupa que a gente vende na nossa loja. Bom, significa que se eu opero com nível alto de estoque, significa que eu tenho uma grande quantidade de capital imobilizado, nesse caso aqui, na forma de equity. Bom, mas se o meu lucro é pequenininho, ou imagine um cenário no qual eu tenho um aporte X de equity para imobilizar, um aporte X de equity para formar de estoque, e um cenário 2 no qual a gente mobilize 40% a mais de equity para formar 40% a mais de estoque. Vamos dizer que nesse segundo cenário, o nosso lucro seja alterado em apenas, sei lá, 2%. Então, eu tenho um aporte de 40% de dinheiro que eu imobilizo na forma de estoque, mas o meu ganho, em termos de lucro, é de apenas 2%. Essa relação, ela se torna ruim. Concorda? No cenário inicial, eu tinha um lucro de 100 para um equity de 10. No segundo cenário, eu aumentei o meu lucro para 102 a um custo de equity de 40%. Eu piorei essa relação. Ou seja, quanto mais dinheiro eu imobilizo na minha operação, na forma de estoque, sem um retorno imediato em termos de lucro, seja em termos de ganho de preço, de valorização do produto, do item que eu vendo, porque eu tenho disponibilidade de produto, seja por ganho de escala, redução de custo que me leve a uma margem de lucro maior, se esse aporte financeiro não corresponde na mesma proporção ao aumento de lucro, eu tenho uma penalização do meu ROE, um impacto no meu ROE. Ou seja, o acionista perde dinheiro. Ou seja, a operação não está sendo bom do ponto de vista do acionista. Ele está botando muito dinheiro e obtendo pouco retorno. Tá? Eu tenho aqui 2 comentários ou perguntas no chat e eu acho que alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Angélica, pode falar, depois eu passo para o chat. Era eu mesma no chat, na verdade. A mão tinha esquecido de abaixar. Mas, no caso, a pergunta foi referente a essa alternativa de pedir para os acionistas o dinheiro para pagar os funcionários. E como que também isso funciona na prática? Porque, visando que a intenção de uma empresa é aumentar o valor agregado dos acionistas, isso não dá treta para os acionistas? Tipo, como assim você vai pegar meu dinheiro? O que você está fazendo aí na sua gestão? Por que que a gente vai ter que dar o dinheiro que a gente tinha que receber? Boa pergunta, Angélica. A gente vai falar sobre isso em detalhe lá naquela penúltima aula de Supply Chain Finance, mas eu não vou te deixar sem resposta, não. Tá? O ROE, o retorno sobre equity, é uma métrica que tem sido cada vez mais utilizada em todas as empresas, principalmente as grandes empresas multinacionais ou nacionais de grande porte. Justamente porque não basta você... No passado, não muito distante, quais eram as principais métricas, né, ou KPIs, se você quiser utilizar um termo mais bacana, quais eram os principais KPIs financeiros utilizados para analisar o desempenho de uma operação? Eu mencionei aqui alguns: lucro líquido, EBIT, ou lucro operacional, EBITDA, métricas contábeis, tá? Métricas contábeis. Algumas empresas passaram a adotar uma visão um pouco diferente da avaliação de performance da empresa, utilizando métricas como o ROE, que colocam o principal ator de uma empresa no centro da atenção, que é o acionista, é o cara que bota dinheiro, como você falou. Em resumo, não basta eu ter um lucro, se o ROE olha só que interessante, se o ROE é
EBITDA, o EBITDA, sobre equity, não basta eu ter um EBITDA fantástico de 30%, de 40%, se essa relação entre EBITDA e equity é próxima de 0%, vamos dizer, 1%. Se essa relação entre EBITDA e equity é pequena, significa que um EBITDA grande, que teoricamente seria muito interessante para a empresa, está vindo a um custo financeiro por parte dos acionistas muito grande. O acionista está tendo que aportar muito dinheiro que ele poderia estar aportando em outros lugares, num investimento qualquer, em um investimento financeiro qualquer, num investimento em uma outra operação, em qualquer coisa do tipo. Ele está aportando muito dinheiro nessa operação específica e está ganhando relativamente pouco, apesar do EBITDA sozinho. Se eu disser, poxa, a empresa teve um EBITDA nesse ano de 30%. O EBITDA de 30% como uma métrica individual parece um bom resultado. Significa que eu tive receitas menos custos diretos, menos despesas, exceto depreciação, de 30%. Com esses 30%, eu vou pagar os impostos e vou obter lá na última linha um lucro que tende a ser grande. Lucro contábil. Contábil, não é dinheiro no bolso. Né? O lucro contábil não significa dinheiro no bolso. Eu posso ter tido uma receita muito grande financiando os meus clientes, ou seja, eu faturei um monte de produto, mas os caras vão pagar em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não está entrando dinheiro no meu bolso. Eu estou emitindo nota fiscal e estou reconhecendo receita contábil. Mas está entrando dinheiro no meu bolso? Não está entrando dinheiro no meu bolso. Todo mês eu tenho que pedir dinheiro ou no banco ou nos acionistas para rodar minha operação. Nesse caso, por quê? Porque eu tenho contas a receber muito longo, de longo prazo. Esse é um exemplo. Ou porque eu imobilizo muito capital na forma de estoque, que é o nosso tema aqui. Tá? Aí nessa hora vai também a sabedoria de quem é o gestor, de saber argumentar, né? De algum modo mostrar para os acionistas por A mais B que faz sentido o que está acontecendo. Exatamente, 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 exatamente. E nem sempre faz, né? O segmento mais tradicional do ponto de vista de ROI, que trabalha sempre com o conceito de ROI, qual que é no Brasil? Ou em qualquer lugar do mundo? Banco. Banco. O banco chama de ROI, RAROC, depende de banco para banco, a nomenclatura varia. Mas o critério de avaliação é esse. Vem cá, eu estou tirando dinheiro de um lugar e emprestando para um tomador, né? Quanto de capital eu estou utilizando do acionista? Quanto menos capital do acionista, melhor. E geralmente é o que acontece, né? Quando um banco oferece para você um CDB, para você comprar no home broker dele, né, a PIFs 85%, né, e empresta esse dinheiro que ele está te pagando 85% do CDI. Você poupador, você fala, pô, tem uma grana aqui, vou investir em algum lugar. Aí você, puta, tô com preguiça de avaliar as opções e tal, vou comprar um CDB do meu banco lá, do bancão, 85% do CDI. Eu te pago 85% do CDI, que hoje não é nada, né? O CDI está 2,75%, 85% disso, né, abaixo da inflação, você tem perda real. Aí ele pega esse dinheiro, que ele está te pagando 85% do CDI, e te fala, ô Angélica, ô Pedro, eu te devolvo esse dinheiro daqui a 1 ano com juros de 85% do CDI. Ele vai pegar esse dinheiro e ele vai emprestar para uma empresa. E ele vai cobrar da empresa 400% do CDI. 10% de juros ao ano. Que é o custo mínimo de um capital de giro aí hoje no Brasil, nesse cenário caótico que a gente está vivendo. 10, 12, 14%, dependendo da empresa. Ou seja, ele está te pagando 2% e ele está te entregando esse dinheiro que ele está te pagando 2%, que está pegando emprestado de você, poupador, e está emprestando para uma empresa a 10, 12%. Ele está fazendo um spread de, sei lá, 10 pontos.
A pergunta é, ele está fazendo um lucro, vamos falar de lucro, né? Ele está fazendo um lucro nessa operação, um lucro bruto de 10 pontos percentuais. Qual que é o ROI dessa operação? Quanto que o acionista do banco colocou de dinheiro nessa operação? R$0. R$0. Ele está pegando o dinheiro da Angélica, que é poupadora. Obviamente, eu estou falando de uma maneira bastante simplista, né? A gente tem que analisar lá as regras de Basileia, a gente sabe que os acionistas do banco o banco precisa manter um patrimônio líquido gigantesco para cobrir as operações de crédito. Estou falando de uma maneira bastante simplista aqui, né? O banco pega o dinheiro da Angélica, paga 2% para a Angélica e empresta para uma empresa a 10%. O dinheiro que ele está emprestando para a empresa não é o dinheiro do acionista do banco, é o dinheiro da Angélica. Eu poderia, em última instância, dizer que esse ROI é infinito, porque o equity aqui é 0. Ou seja, eu tenho um lucro de 10% sobre um equity de quanto? De 0. Lucro sobre 10% dividido sobre 0 é uma equação que não tem resultado. Tá? Então, o banco trabalha muito com o conceito de ROI. O banco trabalha muito com o conceito de ROI. Tá? Tentando entender quanto é que ele ganha do ponto de vista do acionista. Tá? E, bom, e voltando, né, para o nosso curso, estoque demanda capital. Estoque demanda capital. Se eu trabalho com um nível muito alto de estoque, eu tenho um impacto no meu ROI, porque eu imobilizo muito dinheiro na forma de material, de estoque. Se eu decido operar de maneira oposta, ou seja, eu decido operar com pouco estoque, se eu decido reduzir o meu estoque, eu libero grande volume de dinheiro e, novamente, eu também tenho um impacto no ROI. Novamente, eu tenho um impacto no ROI. Por quê? Eu agora estou optando em reduzir a minha quantidade de estoque, operar um nível mínimo de estoque e, portanto, eu não preciso mais imobilizar tanto capital na minha operação. Ora, se eu não preciso imobilizar tanto capital na minha operação, significa que o meu ROI, mantido o nível de lucro do cenário anterior, significa que o meu ROI tende a subir. Eu diminuo o denominador da minha equação de lucro sobre equity. Tá? Só que, tudo bem, puxa, entendi o conceito de ROI, eu quero operar com o ROI o máximo possível. Vou diminuir o meu estoque ao máximo. Opa, peraí. Se você reduzir demasiadamente o seu estoque, você eventualmente pode não ter capacidade de atender os seus clientes. Então, repara, né? Eu tenho que encontrar um ponto na minha operação em que eu não tenho estoque demais, porque o estoque impacta o meu retorno sobre equity, entre outros fatores, né? Eu tenho o custo do dinheiro parado na forma do estoque, porque eventualmente, eu posso não pegar dinheiro do acionista para manter o meu estoque. Eu posso pegar dinheiro do banco. O raciocínio é o mesmo, né? Se eu pego o dinheiro do banco, eu tenho que pagar juros para o banco. Se eu pego muito dinheiro do banco para manter muito estoque, significa que eu vou pagar muitos juros, né? Então, eu não posso ter estoque demais porque eu penalizo o meu ROI. Eu não posso ter estoque de menos, porque se eu tiver estoque de menos, eu posso correr o risco de não atender a toda a demanda que eu possuo, e eu posso perder venda, e por último, em última instância, pior, eu posso perder um cliente. O cliente pode ficar tão insatisfeito com o meu negócio, porque ele foi na loja, se deslocou até a minha loja e não encontrou o que ele queria, que ele pode, eventualmente, me colocar, vamos dizer assim, na lista negra dele. Ele fala, pô, fui naquela loja, não tem nada naquela loja, fui no vizinho, tinha lá no vizinho que eu estava procurando, vou começar a comprar só no vizinho. Então, a falta de estoque pode levar, em última instância, o cliente a ficar desestimulado em buscar novamente aquela loja, aquele fornecedor para comprar um determinado produto. Então, eu tenho que encontrar
através de ferramentas de gestão de estoque, um nível no qual eu consigo otimizar o meu capital, meu ROI, e ao mesmo tempo que eu não tenha risco, ou pelo menos não tenha risco elevado de perder pedidos de compra ou pedidos de venda. Tá ok? Pode falar, Angélica, por favor. Eu tô falando um pouco, né? Mas só para perguntar, e no caso de daquelas vendas, que eu não sei exatamente como acontece, mas uma estratégia de venda em que você não tem o estoque, você vende antes de ter o produto, sabe? Então, no caso, o cliente chega e fala, quero tal, tal e tal. E aí você deixa meio que em display, mas você só compra o produto depois que o dinheiro do cliente entra. Como que funciona nesse caso? Então, essa é uma boa pergunta também. A gente vai ver lá no final, em detalhe, no final da disciplina, no tópico de Supply Chain Management. Mas, novamente, eu não vou te deixar sem resposta, não. Olha só, a gente tem dois tipos de cadeia, dois tipos de cadeias de suprimentos. Vamos falar de uma maneira mais simples. A gente, no mundo dos negócios, a gente tem basicamente dois tipos de negócios. Tá? Os negócios no qual a empresa ou a cadeia produz para estoque, ou seja, eu sou uma empresa ou eu faço parte de uma cadeia de suprimentos. Essa cadeia de suprimentos ou essa empresa produz produtos padronizados. Celular, por exemplo, a Apple. A Apple produz produtos padronizados de alto valor agregado. Né? Ela produz lá o iPhone 12, o iPhone 11, o iPhone 10, o iPad, não sei o quê. Ela produz produtos padronizados. Ela não, vocês vão de concordar comigo, a Apple não produz um celular customizado para o Daniel, para a Angélica, para o Pedro, para a Gabriela. Né? Ela fala, olha, os meus produtos são esses. Quer comprar, compra. Não quer, não compra. Então, toda a cadeia de suprimentos da Apple trabalha no sentido de produzir produtos para que esses produtos sejam estocados nos centros de distribuição da Apple e nas lojas da Apple, para que quando o cliente chegue na loja, ele encontre o produto lá disponível para trocar produto por dinheiro. Ele paga e pega o dinheiro. Perdão, ele paga e pega o produto, entrega o dinheiro e pega o produto. Então, essa é a lógica das cadeias de suprimentos que eu chamo empurradas, que produzem para estoque. Eu produzo produtos não customizados para estoque. A sua pergunta é, como é que funciona naqueles casos em que a empresa está lá parada, esperando a demanda, a cadeia de suprimentos está lá parada, esperando a demanda, e a empresa só produz depois que ela recebe? Geralmente, esse tipo de operação ocorre nas cadeias de suprimentos que a gente chama de puxadas. Ou seja, a cadeia de suprimentos, a cadeia de suprimentos ela é estimulada pela demanda, ela não produz nada para estoque. Ela produz a partir do momento em que ela recebe um pedido de compra do cliente. Tem vários setores que a gente pode utilizar como exemplo. Vou usar um bem banal aqui. Marcenaria. Vamos dizer que vocês desejem reformar o apartamento de vocês, a casa de vocês. Tá? Projeto bacana, com arquiteto, tal, tudo bacana. E a arquiteta fala, olha, para esse projeto aqui, o custo da marcenaria vai ser de tanto. Como é que você compra um projeto de marcenaria? Você precisa entrar em contato com um marceneiro que vai entender o que você quer e vai te falar, Daniel, entendi o que você quer, eu te entrego esse projeto em 180 dias. Por quê? Porque ele precisa comprar madeira, ele precisa comprar os acabamentos, ele precisa comprar tinta, ele precisa cortar as madeiras, montar do jeito que você quer, etc, 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 etc. Não é um produto que ele tem. Um projeto de marcenaria não está pronto no estoque. Ele precisa produzir o produto a partir da demanda específica do cliente. E, geralmente, nesses casos, o que um marceneiro, né, o que uma empresa de marcenaria faz? Falou, Daniel, entendi o projeto que você quer, tenho condições de produzir, te entrego em 180 dias e a forma de pagamento vai ser a seguinte, você me paga, sei lá, 40% no ato da assinatura do contrato, 20% 30 dias depois da assinatura e o restante na entrega. Por que ele precisa desses pagamentos escalonados?
para que ele possa justamente comprar matéria-prima, se preparar, produzir, te entregar e aí sim auferir o lucro da operação. Tá? Beleza? Bom, aqui, gente, a gente tem alguns exemplos de estoque. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de estoque. Então, só para a gente ilustrar, né? Isso aqui é um pátio de uma montadora de automóveis, provavelmente da Citroën. Pátio, uma foto antiga, né? Da Citroën aqui, tá? E aqui é um estoque também, é uma foto de estoque de produtos sobre rodas, né? Aqui era o que acontecia antigamente na BR-277. BR-277, que liga Paranaguá, Porto de Paranaguá, a Foz do Iguaçu, né? Uma rodovia que corta o estado do Paraná de leste a oeste. O que acontecia naquela rodovia? É uma rodovia conhecida, né, pelo escoamento, pela sua importância para o escoamento de produtos agrícolas, né? Somente soja, né? E no passado, como o Porto de Paranaguá não dava conta de dar, não conseguia dar vazão à quantidade de caminhões que chegavam para descarregar a soja no porto, o que acontecia? Acumulava-se uma fila, teoria das restrições, né? Acumulava-se uma fila de caminhões no acostamento da BR-277 entre Curitiba e Paranaguá, de caminhões esperando a sua vez para acessar o porto, descarregar e ir embora. Isso acontecia no passado. Não acontece mais. O Porto de Paranaguá se modernizou e hoje ele tem capacidade de administrar bem a chegada dos caminhões, inclusive com sistema de agendamento, com a sua capacidade de descarga nos armazéns e de carga nos navios. Tá? Esse exemplo aqui do passado mostra estoque de produto ao longo da cadeia de suprimentos sobre rodas. Estoque sobre rodas. Tá? Estoque sobre rodas. Custo também, né? Alguém está pagando, tem dinheiro de alguém que está aí parado em cima do caminhão, esperando a sua vez para ser embarcado no navio, ser enviado para a China, para que daí o chinês pague por esse produto. Tá? Bom, aqui mais dois exemplos aí de estoque também, né? Estoque colocado a céu aberto, né? Muito comum aí na agricultura aqui no Brasil, né? A empresa, o produtor não tem capacidade de estocagem suficiente, os armazéns estão cheios, e o que ele faz, né? Para não vender no período de colheita, quando o preço é mais baixo, o que ele faz? Ele coloca o produto dele a céu aberto, esperando a melhor oportunidade de vender. Tá? Também um exemplo físico aí, visível de estoque, né? Se você for parar só para a gente ter uma dimensão, né? Aqui parece brinquedo, né? Carrinho de brinquedo, mas isso aqui são caminhões de 7 eixos, né? Ou de 9 eixos, perdão. Carretas de 9 eixos. Parece um carrinho de brinquedo, né? Mas não é não. Carretas de 9 eixos. Cada uma dessas daqui carrega peso bruto entre 54 e 72 toneladas, cada uma delas. Aqui você pode tentar fazer uma estimativa de quanto não tem, né, de produto a céu aberto aqui. Isso é milho. Né? Algumas milhares de toneladas no chão, né? Tá ok? Bom, prós e contras, né, de se manter estoque. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, né, nessa primeira hora de aula, né? A gente tem vantagens e desvantagens de manter níveis altos ou baixos de estoque. Vamos falar alguns pontos positivos de se manter estoque. Estoque físico é uma garantia contra a incerteza. Então, se vocês lembrarem, alguns minutos atrás, eu falei, olha só, o estoque baixo demais me prejudica ou pode me prejudicar porque pode faltar produto no momento em que o cliente chegar na minha loja, no meu estabelecimento. Você imagina, olha só, né? Imagina o cenário. A Apple lançou o iPhone lá 12, né? Você tá doidinho para comprar esse iPhone 12. O seu último iPhone é o iPhone 5
né? Durou 10 anos, sei lá quantos anos durou, não sei quanto tempo tem o iPhone 5, mas durou 10 anos, e você falou, puxa, agora é hora de eu trocar, vou comprar esse iPhone super moderno, iPhone 12, vou lá na loja da Apple do Shopping Morumbi comprar, guardei dinheiro, vou fazer essa compra, é uma compra que eu desejo muito, assim, eu me preparei anos para comprar esse iPhone 12. Eu sei que é caro, mas eu quero comprar o iPhone 12, eu quero comprar, é a primeira vez que eu vou trocar de celular na minha vida. Você fala, pô, beleza, é o dia. Você se prepara todo, tal, se arruma, você vai para ir lá no Shopping Morumbi, lá na loja da Apple para comprar iPhone 12. Você chega lá, não tem iPhone. O cara fala, olha, putz, ocorreu uma demanda acima do esperado por algum motivo que a gente não mapeou e por isso a gente está sem estoque de iPhone 12. Você vai ter que esperar 10 dias até chegar um novo lote de iPhone 12. Você já imaginou se acontece isso? Como é, como é que fica a expectativa do cliente, né, que está tão ansioso para comprar aquele produto, se preparou para comprar aquele produto, chega na loja e não tem o produto que ele deseja. Né? Por quê? Porque não tinha estoque suficiente, porque a loja não se preparou de maneira apropriada contra alguma incerteza ocorrida ao longo daqueles dias. Né? Então, para evitar esse tipo de cenário, que pode, novamente, em última instância, se você não for um cliente fiel da Apple, você pode falar, quer saber, eu quero sair daqui hoje, desse shopping, com um celular top de linha. Você pode sair da loja da Apple e ir na loja da Samsung e comprar lá o similar da Samsung top de linha e falar, nunca mais compro da Apple. Isso pode acontecer. A Apple acaba de perder um cliente potencial que tinha dinheiro para comprar o celular de última geração da marca e não comprou porque não tinha estoque. E o fato de a Apple não ter tido estoque naquele momento abriu oportunidade para o cliente comprar da Samsung, experimentar a Samsung e eventualmente gostar da Samsung e nunca mais comprar da Apple. Então, o estoque físico funciona como uma garantia contra a incerteza. Se vocês quiserem fazer um paralelo com o que a gente já viu na primeira parte do curso, né? O estoque funciona como uma garantia contra aqueles erros de previsão, né? A incerteza é expressa através, se a gente for pegar os métodos de previsão de demanda, através dos erros de previsão. Poxa, se eu tenho um erro muito grande na minha previsão de demanda, significa que para não ocorrer uma situação como essa que eu mencionei de forma ilustrativa da Apple, significa que eu tenho que trabalhar com mais estoque para me proteger contra eventuais incertezas presentes na cadeia de suprimentos. O estoque também pode neutralizar a falta de flexibilidade. Como assim, professor? O estoque físico pode neutralizar a falta de flexibilidade. Ora, se eu tenho estoque de matéria-prima, por exemplo, na minha fábrica, um aumento inesperado da demanda, que me demandaria capacidade de comprar, se eu não tivesse estoque nenhum, capacidade de comprar rapidamente matéria-prima para cobrir aquele gap e continuar produzindo, não seria necessário. Por quê? Porque eu tenho estoque físico disponível de matéria-prima. Houve um aumento de demanda, não tem problema. Eu tenho tudo preparado para responder a esse aumento de demanda, aumentando a minha produção, já que eu tenho estoque de matéria-prima pronta para ser utilizada. Caso das vacinas, né? Caso das vacinas, né? Qual é o grande trabalho aqui do Butantan e da Fiocruz nesse momento, né? Garantir que eles têm estoque físico, não de vacina, que eles tenham o estoque físico de quê? De insumo farmacêutico ativo, de IFA, de matéria-prima. O que a Fiocruz está fazendo, né? E pretende fazer, pretende estar pronto até o final de, se eu não me engano, até o final de maio ou até o final de abril, né? A Fiocruz pretende começar a produzir o seu próprio insumo farmacêutico ativo, a sua própria matéria-prima para a fabricação das vacinas. Poxa, quando a Fiocruz se tornar autossuficiente na produção da sua matéria-prima, para a produção da sua vacina, significa que ela vai ter condições de ter um estoque físico de IFA tão grande
capaz de neutralizar qualquer pico de demanda. Ou seja, a Fiocruz, num cenário onde ela consegue produzir a sua própria matéria-prima, o seu próprio IFA, se torna altamente capaz de responder a qualquer mudança de cenário na sua cadeia de suprimentos. Ela passa a ter mais flexibilidade quando ela tem um estoque físico de matéria-prima pronto para ser utilizado. Bom, o estoque físico pode reduzir custos globais. Isso a gente vai ver com bastante detalhe em estoque cíclico, né? Uma coisa, você imagina que a gente faça parte do departamento de compras de uma grande empresa. A gente está falando, se a gente for ler os jornais, assistir os jornais na televisão, né? Quando a mídia fala de negócios, né, na atual conjuntura de pandemia, né, a gente tem ouvido falar bastante de e-commerce, né, do crescimento que o e-commerce tem tido nesse cenário de pandemia. E qual é um dos principais gargalos que o e-commerce tem enfrentado para manter esse crescimento durante a pandemia? Qual é um dos principais gargalos que a gente tem observado nas empresas que trabalham com e-commerce, para que elas mantenham esse crescimento proporcionado pela pandemia? Falta de caixa, papelão. Não tem papelão para que as empresas consigam empacotar os seus produtos. Tem havido falta de papelão no mercado. Papelão. Ora, se eu sou uma empresa de e-commerce, um Mercado Livre da vida ou uma Amazon da vida, tá? Uma coisa é eu comprar, sei lá, 100 toneladas de papelão de um determinado fornecedor. Se eu comprar 100 toneladas de papelão de um fornecedor, ele vai me cobrar, não sei, eu não faço a menor ideia de quanto é que custa uma tonelada de papelão, mas vamos dizer que ele me cobre, sei lá, R$200 por tonelada de papelão. Agora, se eu falar para o meu fornecedor, eu não quero comprar 100, eu quero comprar 2.000 toneladas de papelão. Ele vai falar, pô, perfeitamente. Então, o preço unitário do papelão não é mais R$200 por tonelada, agora vai ser de 150. Ou seja, na medida em que eu compro lotes maiores, eu tendo a ter uma redução no meu custo unitário de compra. Só que, ora, se eu compro lotes maiores, o que acontece com o meu estoque físico? Aumenta. Eu estou comprando lotes maiores, portanto, eu vou ter que estocar mais produto fisicamente nos meus armazéns. Ao passo que eu tenho um ganho econômico, já que, teoricamente, eu vou ter uma redução no preço unitário do produto, eu tenho que calibrar se esse benefício cobre o malefício de eu ter mais estoque de produto armazenado na minha unidade. Tá? E uma outra vantagem de estoque pode se dar em relação ao seu eventual aumento de valor, né? Ao seu eventual aumento de valor. O estoque, ele pode se desvalorizar ao longo do tempo, porém o estoque pode se valorizar ao longo do tempo. O estoque pode se valorizar ao longo do tempo. E, olha, se ele se valoriza ao longo do tempo, você acaba tendo um ganho financeiro relativo ao estoque. Eu vou dar um exemplo clássico, né? Um exemplo clássico. Etanol, né? Etanol, álcool, né? Etanol. As usinas de cana-de-açúcar sabem que o etanol vale mais na entre-safra, quando você tem pouco etanol no mercado. O que muitas usinas fazem? Esmagam cana na safra, colhem a cana, esmagam a cana, produzem etanol, armazenam esse etanol nos seus tanques e não vendem o etanol. Carregam esse estoque ao longo do tempo para que ele seja vendido lá na frente, no período da entre-safra, quando a relação de oferta e demanda está desequilibrada e, portanto, o preço do etanol sobe no momento em que eles vendem. Esse é um exemplo no qual o estoque físico pode aumentar de valor. O estoque físico pode aumentar de valor. Tá? Eu acho que tem uma pergunta aqui no... Acho que alguém levantou a mão. Pedro?
Pode perguntar. De, sei lá, produtos agrícolas como etanol, às vezes açúcar, o produto tem um shelf life. Agora, por exemplo, no caso de aparelhos, sei lá, smartphones, como a Apple, por que ela não manteria um estoque de segurança muito maior nesse caso, sendo que, na minha cabeça, não teria um custo tão grande manter esse estoque dentro da loja? E não teria essa preocupação com a validade. Exatamente. Eu acho que no caso de produtos de alto valor agregado, como os celulares da Apple, né, para a gente utilizar esse exemplo, na verdade elas mantêm, né, as lojas mantêm alto estoque. Esse cenário que eu desenhei para vocês, né, de você juntar o seu dinheiro e tal e ir na loja da Apple para comprar um iPhone 12 e não comprar o iPhone 12 numa loja da Apple, estou falando daquelas lojas de fábrica, tá? As lojas oficiais da Apple, tipo a loja que tem no Shopping Morumbi. Acho que aqui em São Paulo só tem essa, eu acho que aqui no Brasil só tem essa loja, se eu não me engano, né? Aquelas lojas que são lojas da própria fabricante, da Apple. Esse cenário, ele é improvável de acontecer. A Apple sempre vai ter uma quantidade enorme de estoque dos seus principais produtos ali pronto para vender. Dificilmente você vai chegar na loja do Shopping Morumbi e não encontrar o iPhone 12 para comprar. Por quê? Primeiro, porque a validade do produto é praticamente infinita, né? O celular não é um produto perecível, né? Então você não tem esse problema de perder o produto por perecibilidade. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? O problema de custo de estoque, você imagina, né? Você manter um estoque gigantesco de iPhone de iPhone 12 numa loja da Apple custa dinheiro para a empresa. Essa história do ROI, né? Alguém vai ter que botar dinheiro ali e aquele dinheiro vai ficar imobilizado. Mas, poxa, o lucro na venda de um celular da Apple para a Apple é gigantesco. Então, assim, o custo do dinheiro, do dinheiro parado na forma de estoque de celular iPhone 12 numa loja da Apple é mais do que compensado por uma venda de celular da Apple, porque a margem na venda é muito grande. Tudo bem? Não sei se é sua pergunta, não sei se eu respondi a sua pergunta, Pedro. Sim, não? Tá abrindo e fechando o microfone, talvez esteja com algum problema. Qualquer coisa você me avisa que a gente desenvolve um pouquinho mais, tá? Bom, prós, né? Prós de se manter estoque. Quais são os contras, né, de se manter estoque? Uso inadequado do capital, a gente já falou sobre isso, uso inadequado do capital. Não vou desenvolver mais sobre isso, a gente já comentou bastante a respeito, né? Espaço. Poxa, se eu mantenho um nível alto de estoque na minha operação, significa que eu preciso de espaço físico para armazenar esse estoque. Esse espaço físico está diretamente associado a custos, né? Como, por exemplo, de aluguel, né? Ou propriamente de construção dos espaços. Qualidade, né? Qualidade, quando eu mantenho alto nível de estoque, o material que eu estou estocando pode sofrer com deterioração e obsolescência, tá? Ou seja, o material pode ficar tanto tempo lá, se for um produto alimentício, ele pode ficar tanto tempo lá que passa do seu prazo de validade e ele estraga, ele se torna inútil. Eu perdi aquele produto, eu perdi aquele estoque. Ou obsolescência, né? Principalmente falando aí de artigos eletrônicos e de tecnologia de forma geral, né? Hoje, como a tecnologia se move muito rapidamente, né? Operar com grande nível de estoque de determinado produto de alta tecnologia pode ser perigoso, né? Perigoso em qual sentido? Perigoso do ponto de vista de obsolescência. Se você não conseguir se desfazer daquele estoque rapidamente, girar aquele estoque, em última instância, você pode perder valor no estoque, porque o produto se tornou obsoleto, o mercado não procura mais aquele produto. E mais um contra relacionado à operação e produção. Um estoque alto
pode ocultar problemas relativos à eficiência ou rendimentos na produção. O que significa isso? Quando você opera de maneira enxuta, né, de maneira lean, você, gestor, você, por exemplo, diretor de operações, você consegue entender exatamente na sua operação, desde a etapa de compras, passando pela etapa de produção, chegando na etapa de vendas, você consegue entender exatamente quem está sendo eficiente e quem não está sendo eficiente. A partir do momento que você tem um grande nível de estoque, e esse estoque empurra toda a sua produção, você tem a cadeia fica confortável porque ela dispõe de muito estoque para ser utilizado na sua produção, você passa a, eventualmente, você, o diretor de operações, por exemplo, não ter uma visão completa de quem está sendo eficiente e de quem está sendo ineficiente. Vou dar um exemplo, né? Vamos dizer que você trabalha com um estoque muito grande de produto acabado. Ou seja, trabalhar com estoque muito grande de produto acabado é um sonho para qualquer equipe de vendas, porque a equipe de vendas vai poder prometer para o cliente, olha, eu te entrego esse produto em 2 dias, eu te entrego em 1 dia, eu tenho o produto em estoque, eu consigo fazer um preço melhor. A equipe de vendas vai poder trabalhar feliz da vida, porque ela tem certeza de que ela vai ter produto para entregar para o seu cliente, porque o estoque de produto acabado é muito grande. E a equipe de produção vai ficar muito feliz também, porque a equipe de produção não vai sofrer, a indústria não vai sofrer pressão para produzir mais, ou para ter um terceiro turno, para abrir um terceiro turno, para produzir mais produto, ou para fazer hora extra. Por quê? Porque aquela demanda adicional que a equipe de vendas vai proporcionar, vai gerar, vai ser atendida não por uma produção que precisa estar bem alinhada, mas sim por um estoque que já foi formado e está pronto. Ou seja, a equipe de produção pode trabalhar de maneira bastante confortável e, às vezes, até, eventualmente, vamos dizer, meio displicente. Por quê? Porque esse aumento na demanda não vai corresponder a uma pressão na produção. A produção não vai precisar trabalhar de maneira mais eficiente, mais robusta para atender esse aumento de demanda, já que o aumento de demanda vai ser atendido pelo estoque. E quem paga a conta do estoque? O acionista ou a dívida que a empresa faz para manter aquele capital parado na forma de estoque. Tá? Então, o estoque pode, eventualmente, ocultar ineficiências ao longo da cadeia produtiva, da cadeia de suprimentos. Tá? Beleza. Tem 3 comentários no chat aqui. O Pedro falando. Beleza, Pedro, sem problema. Precisando é só avisar. Bom, gente, tudo isso que eu estou falando aqui, né, nos leva a 2 perguntas que estão diretamente relacionadas à gestão de estoques. Ora, se eu entendo quais são os benefícios e quais são os malefícios de eu manter certo nível de estoque, as perguntas que caem, as perguntas que aparecem do ponto de vista de gestão de estoque vem cá, quanto eu preciso pedir na compra junto ao meu cliente, no meu fornecedor? Ou seja, se estoque para mim é um ponto sensível, se eu trabalho com muito estoque, eu tenho prós e contras, e se eu trabalho com pouco estoque, eu também tenho prós e contras, a pergunta é, quanto estoque, ou melhor, quanto produto eu devo comprar do meu fornecedor? Se eu compro muito produto, eu vou ter muito estoque. E eu vou ter os benefícios e malefícios de ter muito estoque. Se eu compro pouco produto, eu eventualmente vou ter pouco estoque e eu vou ter os benefícios e malefícios de se ter pouco estoque. E o outro ponto ou a outra pergunta que interfere diretamente na forma como eu vou gerenciar meu estoque quando pedir? Quando comprar um novo lote junto ao meu fornecedor? Eu vou comprar um novo lote junto ao meu fornecedor quando eu já não tiver quase nenhum estoque? Ou eu vou comprar um novo lote junto ao meu fornecedor quando eu ainda tiver muito estoque? Em outras palavras, eu vou comprar um novo lote de uma determinada matéria-prima, de um determinado produto, junto ao meu fornecedor, quando eu tiver um estoque de segurança grande, e com isso eu tenho a garantia de que eu vou conseguir manter o nível de atendimento ao meu cliente,
Ou eu vou fazer um pedido de compra quando eu tiver um estoque de segurança bem pequenininho, quase acabando, e vou, por conta disso, eventualmente correr o risco de deixar faltar produto para o meu cliente. Então, essas duas perguntas impactam diretamente a forma como eu gerencio o meu estoque. Essas duas perguntas, que estão relacionadas à forma como eu compro o produto do meu fornecedor, essas duas perguntas, que estão relacionadas à forma como eu compro o produto do meu fornecedor, vão determinar a forma como eu gerencio o meu estoque. Novamente, se eu pedir muito, se eu comprar muito produto do meu fornecedor, eu vou ter um estoque grandão. Se eu comprar pouco produto do meu fornecedor, eu vou ter um estoque pequenininho. Se eu decidir comprar do meu fornecedor quando pedir, se eu decidir comprar do meu fornecedor quando o meu estoque de segurança estiver pequenininho, eu vou estar exposto a certos riscos. Se eu decidir comprar do meu fornecedor quando o meu estoque de segurança ainda estiver bem grande, eu vou estar exposto a outros problemas. A gestão de estoque se dá, basicamente, em cima dessa relação com os fornecedores. Tá? Bom, deixa eu fechar um pouco a cortina aqui para só o meu rosto aqui. Peraí. Bom, a gente costuma ouvir dizer, né, que estoque é custo, né? Estoque é custo. De certa forma, estoque é custo mesmo, tá? O que acontece é que esses custos podem ser revertidos em benefício, em lucros maiores do que esses custos para a operação da empresa ou da cadeia de suprimentos, tá? Mas o fato é que operar com estoque significa operar com custos. E reparem, isso não é negativo, tampouco positivo. Novamente, o que você tem que, como gestor, no final das contas, é checar, avaliar, analisar se aqueles custos que você incorre mantendo estoque são compensados pelo lucro que você tem na sua produção e na venda do seu produto. Bom, quais são os principais custos, né, envolvidos na gestão de estoque? Vamos citar alguns aqui para a gente ilustrar um pouco esse cenário. Primeiro, custos de emitir pedido. Custos de emitir pedido. Quais são os custos relacionados à emissão do pedido? Quando eu falo emitir pedido, tá, gente? Eu estou falando eu, como empresa compradora, me relacionando com o meu fornecedor. Um pedido é um pedido de compra meu, do comprador, em relação ao seu fornecedor. Quais são os custos relacionados a um pedido de compra? Quando eu vou fazer compra junto ao meu fornecedor, eu incorro em custos relacionados a esse procedimento de fazer esse pedido de compra. Quais são esses custos? Custos de preparação de pedido, custos de comunicação com os fornecedores, custo de organização para entrega ou para recebimento, procedimentos administrativos de pagamento, manutenção de registros internos e assim por diante. Eu vou utilizar um exemplo bastante simplório para ilustrar essa questão do custo, né, de emissão de pedido. Imagina você gerenciando o seu estoque de produtos da sua casa, produtos de limpeza, produtos alimentícios, tá? Toda vez que você vai no supermercado comprar, fazer compras, compra de arroz, de feijão, de macarrão, de sabão em pó, de amaciante, etc., você tem alguns custos relacionados ao pedido de compra, ou seja, ao ato de você ir ao supermercado comprar. Quais são os custos que você tem? Primeiro, o custo de oportunidade, né? Você, durante o tempo que você vai no supermercado, você poderia estar fazendo alguma outra coisa que eventualmente te rendesse um resultado financeiro melhor do que ir ao supermercado. Esse é o primeiro custo, né? O custo de oportunidade do seu tempo. Além do custo de oportunidade,
O custo, por exemplo, do combustível, né? Já que você vai eventualmente de carro e, portanto, você vai gastar combustível nesse deslocamento da sua casa até o supermercado. Custo com o ticket lá de estacionamento, você vai gastar para estacionar o seu carro. Tá? A gente poderia ir um pouco além, né, e falar de custo de depreciação do automóvel, né? Ou seja, toda vez que você se desloca em marcha reduzida, né, primeira, segunda, porque você está dentro da cidade, e aquilo ali vai desgastando mais o seu carro. Você poderia botar no seu custo de pedido o desgaste relativo à depreciação relativa ao desgaste do seu automóvel. Enfim, você tem vários custos relativos ao ato de você ir comprar os bens que você precisa. Custo de desconto no preço, né? É um outro custo que você incorre no processo de gestão de estoque. Ora, se eu compro aquela história, se eu compro poucos produtos, eu vou ter um preço unitário maior. Se eu, comprador, decido comprar mais, uma quantidade maior junto ao meu fornecedor, é provável que esse meu fornecedor me ofereça um preço unitário menor por aqueles bens que eu estou comprando. Custo da falta de estoque. Custo da falta de estoque. O que é o custo da falta de estoque? É aquela história que eu estava mencionando de você ir na loja da Apple, comprar um celular e não encontrar. O que significa custo da falta de estoque do ponto de vista do vendedor, da pessoa que tem estoque e está vendendo algo para alguém? Ora, se no momento em que o meu cliente entra na minha loja e ele não encontra o produto que ele deseja, eu estou perdendo a oportunidade de faturar a venda de um determinado produto, de auferir o lucro relacionado àquela venda. É o custo de oportunidade da venda perdida. Se eu sou um consumidor, uma pessoa que é fã da Apple, eu vou até a loja da Apple no Shopping Morumbi, eu chego na loja da Apple e eu não encontro o iPhone 12 que eu desejava, para mim é uma grande decepção, e para a própria loja também é uma grande decepção, porque ela está deixando de vender um iPhone 12 que traz consigo, primeiro, uma receita de X mil reais por unidade e, segundo, um lucro de X% sobre a venda daquele produto. A loja, a marca, está perdendo uma venda, está perdendo a receita e o lucro relativo àquela venda. Custo de oportunidade da venda ou custo de falta de estoque. Custo de capital, que a gente já falou bastante, né? Toda vez que eu mantenho estoque, eu mantenho um dinheiro empatado na forma de estoque, e esse dinheiro tem um custo ao longo do tempo, seja custo relativo a juros, porque eventualmente eu peguei dinheiro emprestado para montar aquela posição de estoque, seja custo relacionado a custo de oportunidade do dinheiro, ou seja, eu tirei dinheiro do meu bolso, eu sou um acionista, eu botei dinheiro ali, imobilizei o dinheiro na forma de estoque e estou deixando de utilizar aquele dinheiro em outras ações, em outros investimentos que eu poderia usufruir. Custo de estocagem, que a gente também já falou, né? Custos relacionados à armazenagem física de bens, aluguel, climatização, iluminação e assim por diante. Custo de obsolescência, que a gente também já mencionou, né? O risco que o produto tem de ficar obsoleto se armazenado por muito tempo. E custo de ineficiência operacional, que a gente também já mencionou. Então, em resumo, gente, né, a decisão sobre quanto pedir, ou seja, quanto de estoque que eu estou disposto a manter, vai depender dos meus custos totais que passam por esses custos individuais. Se esses custos individuais são pequenos, significa que o meu custo de estoque é pequeno e, portanto, eu posso me dar ao luxo de operar com mais estoque. Se esses custos são grandes, significa que, eventualmente, operar com muito estoque não é a estratégia mais adequada. Bom, visto toda essa parte introdutória, tá, até esse momento, a gente está preparado, a gente fica preparado para começar a discutir gestão de estoque do ponto de vista mais pragmático, matemático. Ou seja, a gente consegue agora começar
a trabalhar com exercícios, tá, de gestão de estoque. Bom, como é que a gente vai ver, né, a questão das técnicas ou dos modelos de gestão de estoque, né? Quais são os modelos de gestão de estoque que a gente vai ver e vai praticar na forma de exercício? Esses modelos, gente, eles estão divididos em algumas perguntas-chave. Então, a partir de determinadas perguntas, basicamente 3 perguntas, a gente vai ter modelos de gestão de estoque específicos que vão ser objeto de prática de prática matemática ao longo do nosso curso. Então, vamos lá. Primeira pergunta chave que vai determinar que tipo de modelo de gestão de estoque eu vou utilizar é: vem cá, o estoque pode ser reposto? Eu estou falando de um estoque de produtos que podem ser repostos, reutilizados, ou de produtos que não podem ser repostos, que não podem ser reutilizados depois de um determinado período? Vou exemplificar isso de maneira mais clara. Olha só. A gente tem: o estoque pode ser reposto? Sim ou não. Vamos dizer que a gente esteja trabalhando com produtos que não podem ser repostos, que não podem ser reutilizados depois de determinado período. Quando a gente estiver falando de produtos que não podem, de estoques que não podem ser repostos, a gente vai trabalhar com um modelo que a gente chama de modelo de período único, também conhecido como problema do jornaleiro. Ora, problema do jornaleiro. Problema do jornaleiro. Qual que é o produto que o jornaleiro trabalha? É jornal, né? Jornal de papel. Qual que é o problema do jornal de papel? Imagina que você é dono de uma banca de revista. Na sua banca de revista você vende vários jornais, vamos pegar como exemplo o Valor Econômico. Toda noite você compra uma quantidade de Valor Econômico que vai ser vendido no dia seguinte, na sua banca de revista. Ora, vamos dizer que você comprou 100 unidades de Valor Econômico junto à Editora Globo para vender amanhã, dia 6 de abril, e você só vendeu desses 100 jornais, no dia 6 de abril, você vendeu somente 90 jornais, sobrou 10. Esses 10 jornais que você não vendeu no dia 6 de abril, você consegue reutilizar no dia 7 de abril? Não. Jornal velho, né? O que eu vou fazer no dia 7 de abril com o jornal do dia 6? Né? Você não tem o uso principal do jornal, que é obter informação, ele vai ter se perdido totalmente, porque o jornal ficou velho. O jornal não tem mais funcionalidade. Tá? Então, produtos dessa natureza têm o seu estoque gerenciado dentro de um modelo que a gente chama de modelo de período único. Ou seja, eu tenho que calibrar a minha ordem de compra junto ao meu fornecedor de forma que eu não tenho estoque muito grande que vai ser perdido e tampouco que eu não tenho um estoque muito pequeno que seja insuficiente para eu atender a demanda daquele dia. Aqui a gente utiliza o exemplo do jornaleiro, do jornal, mas você pode utilizar esse modelo de período único não só para jornal, mas também para qualquer tipo de produto que tenha um alto grau de perecibilidade. Vocês já devem ter visto aquelas águas de coco, né, que vendem em alguns supermercados, né, principalmente os mais naturais, tipo o Natural da Terra, então aquela água de coco natural mesmo, né, que o pessoal invasa, água de coco 100% natural. Aquela água de coco, ela tem uma validade bastante curta. Uma validade bastante curta. Ora, se você é o Natural da Terra, você precisa ter conhecimento ou gerenciar o seu estoque de forma que você compre garrafas de água de coco daquele tipo, de forma que você tenha produto suficiente para vender para todo mundo ou para a maioria das pessoas que queiram comprar na sua loja, mas ao mesmo tempo que você não tenha estoque demais, que gere sobra, que não vai poder ser reutilizado depois de um determinado período. Tá? Então, aqui a gente fala de modelo de período único, quando o estoque ele não pode ser reaproveitado num período futuro. Bom, mas e se o estoque pode ser reposto?
Se o estoque pode ser reposto, a gente está falando de gestão de estoque no âmbito do modelo de períodos múltiplos, ou seja, se o estoque pode ser reposto, significa que eu posso reutilizar esse estoque ao longo de vários ciclos, ao longo de vários períodos. Tá? Isso vale para uma infinidade de produtos, como, por exemplo, sei lá, desde produtos alimentícios, tipo saco de arroz de 1 quilo, até produtos eletrônicos. Tá? Você não tem uma perecibilidade muito pequena, você consegue passar o seu estoque de um período para outro sem perdê-lo. Tá? Bom, falando especificamente sobre essa pergunta e os modelos possíveis, dependendo da resposta que a gente tenha a essa pergunta, graficamente a gente tem estoques com essa característica. Olha só que interessante. Professor, pode falar. Mas, por exemplo, você deu o exemplo de, no caso, alimentos, né? Saco de arroz e tudo mais. Ele não passa, por mais que seja diferente do jornal, que tem uma validade menor por causa do dia, ele também tem a validade dele. Então, passa a ser, tipo, não pode ser reposto depois da validade dele? Depois da validade dele, sim. Mas, por exemplo, quando você pega um produto tipo arroz, que o produto arroz é perecível, mas ele tem um prazo de validade alongado, você consegue trabalhar com o conceito de períodos múltiplos, ou seja, exceto se passar muito tempo, né, você consegue reaproveitar aquele estoque, por exemplo, de um dia para o outro. Vamos dizer que você compre arroz todo dia do seu fornecedor. A gente seja dono de um mercadinho de bairro, né? E a gente compre todo dia do nosso fornecedor. A cada 24 horas a gente compra do nosso fornecedor. Toda noite a gente recebe produtos do nosso fornecedor. Tá? Se eu comprei arroz, sei lá, 20 sacos de arroz de 1 quilo hoje à noite, para ser vendido amanhã. Amanhã eu só vendi, vamos dizer que a gente, né, durma, tal, acorde, e a gente está no dia 6 de abril. No dia 6 de abril, dos 20 sacos que eu comprei no dia anterior, eu só vendi 15, sobraram 5. Esses 5 sacos podem ser reutilizados no dia seguinte. Ou seja, em última instância, ao invés de pedir 20 sacos novamente para o meu fornecedor, eu posso pedir para ele somente 15, já que eu tenho 5 sacos que sobraram no dia anterior. Eu posso fazer esse movimento diário de compra reaproveitando o estoque do dia anterior. Eu não posso fazer, eu concordo contigo, por exemplo, se eu comprasse arroz do meu fornecedor a cada 2 anos. Né? Se eu comprasse, sei lá, 1.000 sacos de arroz agora e só fosse comprar dele novamente daqui a 2 anos, provavelmente daqui a 2 anos, o estoque que eventualmente sobrasse desses 1.000 sacos que eu comprei não poderiam ser reaproveitados no novo ciclo de 2 anos. Porque o prazo de validade é mais longo, mas ele não é tão longo assim. Então, depende muito do que a gente vai ver bastante nesse curso, do ciclo de estoque. Ou seja, de quanto em quanto tempo eu peço novos lotes para os meus fornecedores. Tá? Tá bom. Entendi. Obrigada, professor. Imagina. Então, gente, analisando graficamente o modelo de período único ou modelo de períodos múltiplos, a gente tem 2 cenários. Imagina aqui um gráfico tendo como eixo Y estoque e eixo X tempo. Vamos analisar primeiro o modelo de período único. Ora, eu começo sempre com estoque cheio. Vamos dizer que 6 horas, somos os donos da banca de revista, o exemplo que eu estava dando há poucos minutos atrás, a gente é dono de uma banca de revista, a gente começa o dia, 6 horas da manhã, abre a banca com 100 unidades de valor econômico prontinhos para vender. 100 unidades do valor econômico do dia. O dia vai passando, né? 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, e esse estoque ele vai sendo consumido ao longo das horas. Tá? Bom, chegou ao final do dia, 8 horas da noite. Vamos dizer que a gente fecha a banca 8 horas da noite.
Chegou no final do dia, 8 horas da noite, o estoque que eventualmente, se tiver sobrado algum estoque, esse estoque que tiver sobrado, ele não pode ser utilizado no novo ciclo. O estoque que eventualmente sobrou desse ciclo de estoque anterior, composto por um dia, das 6 da manhã às 8 da noite, se sobrou algum estoque aqui, esse estoque ele vai ter que ser descartado. Eu não consigo utilizar esse estoque num novo ciclo, num novo dia. A mesma coisa se faltou produto, ou seja, se eu tive uma demanda maior do que o estoque, quando o meu estoque chega a zero, se eu continuasse tendo demanda, eu não teria estoque suficiente para continuar atendendo essa demanda. Toda essa demanda adicional que eu teria seria perdida. Eu não conseguiria atender. Tá? Portanto, graficamente falando, eu teria no modelo de período único um gráfico de estoque por tempo com essa característica. Todo dia eu teria que repetir um gráfico como esse, porque todo dia eu estou lidando com produtos diferentes. O jornal de hoje é diferente do jornal de amanhã, que é diferente do jornal de depois de amanhã, que é diferente do jornal de depois de amanhã. Seria como se eu estivesse trabalhando todos os dias com produtos diferentes. Ou seja, o produto ele não pode ser utilizado de um dia para o outro, de um ciclo para o outro. Tampouco a demanda. A demanda que eu perdi no dia de ontem não pode ser reaproveitada no dia de amanhã. Uma pessoa que veio comprar jornal na minha banca ontem e eventualmente não encontrou porque não tinha estoque lá, eu não posso falar para ela, ei, vem aqui amanhã que eu te vendo um jornal de ontem. Não. A informação que ela queria capturar no dia de ontem, ela se perdeu. Eu não posso prometer para ele vender um produto no dia seguinte, já que no dia seguinte, aquele produto de ontem, ele não tem mais validade. Aquela necessidade foi pontual, daquele dia, daquele momento. Se eu perdi aquela oportunidade de vender, eu não consigo mais vender, eu não consigo mais aproveitar aquela oportunidade que eu perdi. É diferente do modelo de períodos múltiplos, né? No modelo de períodos múltiplos, o meu perfil de estoque, ou seja, o meu gráfico de estoque por tempo, ela tem uma característica dessa natureza. Então, vamos lá. Sacos de arroz. Vamos dizer que nós sejamos donos, né, de um supermercado e a gente esteja focando na gestão de estoque de arroz, para a gente não fugir do exemplo que eu dei alguns minutos atrás. Pois bem, a gente começa o nosso dia com estoque cheio de arroz. Ao longo do dia, esse estoque vai sendo consumido até chegar no seu nível mais baixo. Ora, se o estoque foi integralmente consumido, maravilha. No dia seguinte, o meu fornecedor vai trazer mais produto, esse estoque vai ser reposto e eu vou ter uma repetição do consumo ao longo do dia seguinte e esse movimento se repete. Bom, se o estoque, por acaso, se a demanda foi menor do que o estoque que eu tinha nesse primeiro dia, nesse dia 1, e sobrou estoque, não tem problema também. Eu consigo reaproveitar esse estoque que sobrou no dia seguinte. Eu compro menos produto do meu fornecedor nesse dia, porque sobrou estoque, para atender a demanda do dia seguinte. Bom, vamos dizer que no dia seguinte, no dia 2, ao invés de sobrar estoque, faltou. A demanda teria vindo até aqui e aqui eu não teria estoque suficiente. Eu posso falar para o meu cliente, ei, volta amanhã, porque amanhã eu vou ter estoque de arroz e eu te vendo o arroz. Bom, vamos trocar em miúdos aqui. Vamos dizer que a minha demanda diária seja 20, constante. 20 unidades de saco de arroz. Bom, o meu estoque começa em 20. No final do dia 1, eu tive um consumo de 19 sacos. Sobrou um saco de arroz aqui. Bom, ao invés de pedir 20 sacos de arroz para o meu fornecedor, eu não vou pedir 20. Eu vou pedir nesse dia 19, porque eu tenho um saco de arroz aqui, que sobrou. Bom, o meu estoque é novamente reposto para 20, e eu tenho novamente um consumo diário de... Vamos dizer que agora não foi 20, né? Vamos dizer que o consumo aqui, ao invés de ter sido 20, foi de
18. Aqui vamos dizer que tenha sido, né? Eu falei 20, vamos dizer que tenha sido de 19. Bom, aqui o consumo foi de 18. Eu tinha 20, consumiu 18, sobrou 2. Eu vou pedir para o meu fornecedor não 20 sacos de arroz, mas vou pedir 18. Por quê? Porque eu tenho 2 em estoque. Novamente, meu estoque foi a 20. Vamos dizer que nesse dia aqui, esse foi o dia 2, no dia 3, o meu consumo diário de arroz foi de 22 sacos. Bom, se foram 22 sacos, significa que 2 clientes ficaram sem produto. Porque eu tinha 20 em estoque e a demanda foi de 22. Eu posso, nesse dia, ou falar para o meu cliente, ei, volta amanhã que eu te vendo, ou simplesmente perder a venda. O fato é que, nesse dia, o meu estoque vai ter chegado a 0 e eu vou ter que pedir 20 sacos de arroz para o meu fornecedor para que eu tenha 20 sacos de estoque para a demanda do dia seguinte, que, por exemplo, pode ser 19 sacos. E assim sucessivamente. Tá? Eu tenho uma média de demanda que gira na casa de 20. Só que essa demanda não é exatamente 20 por dia. Ela pode ser um pouquinho mais de um dia, um pouquinho menos no outro dia. O fato é que o produto que sobra de um dia para o outro, se a demanda for menor do que 20, pode ser reaproveitado no ciclo seguinte. Tá? Esse é o conceito de períodos múltiplos que a gente vai explorar também nesse curso. Tá? Bom, para a gente caminhar para o fim da aula de hoje, a gente sabe que, do ponto de vista de reposição do estoque, o estoque pode ser gerenciado no modelo de período único ou no modelo de períodos múltiplos. Bom, e do ponto de vista do objetivo do estoque? Eu tenho basicamente, gente, 2 objetivos quando eu trabalho com estoque. 2 objetivos que eu mencionei no início da aula de hoje. Eu posso trabalhar com o objetivo de reduzir custos, ou seja, ter ganho de escala, ter economia de escala, ou eu posso trabalhar no sentido de manter a segurança da minha operação, ou seja, de garantir nível de serviço, nível de atendimento ao meu cliente. Quando o meu foco é economia de escala, quando o meu trabalho é gerenciar o meu estoque de forma que eu tenha os melhores custos possíveis, os custos mais baixos possíveis, eu trabalho no modelo de estoque cíclico, cujo foco é ganho de escala. Aqui, o meu foco principal não é atendimento da demanda, mas sim reduzir os meus custos de estoque aos menores níveis possíveis. Quando eu tenho uma atenção especial, quando eu preciso ter uma atenção especial à disponibilidade de produto, ou seja, quando o custo não é o único fator que me importa, mas também ter um nível mínimo de atendimento ao meu cliente, eu trabalho com um modelo que eu chamo de modelo de segurança, de estoque de segurança ou de disponibilidade. Tá? Bom, vamos exemplificar isso aí, né? Indústrias do setor do segmento de commodities, né? Tipo minério de ferro, por exemplo. Obviamente que toda a indústria, né? Eu não estou dizendo aqui que quando eu tenho foco em custo, não tenho foco em atendimento ao cliente. A gente sempre tem algum foco, né? A gente sempre dá atenção ao atendimento ao cliente. Só que o meu foco pode ser maior ou menor. Por exemplo, a Apple, quando ela vende celulares nas suas lojas próprias, quando eu mencionei, se preocupa em atender 100% da demanda. Então, ela mantém estoque de forma que ela não perca nenhuma oportunidade de venda. Nível de serviço próximo a 100%. Uma indústria de, por exemplo, minério de ferro, um fornecedor de minério de ferro, eventualmente, pode deixar de atender uma demanda porque o custo para atender aquela demanda é muito alto. Ou seja, ele vai ter uma demanda aqui de um lado, clientes demandando minério de ferro, mas o nível de estoque que ele vai manter de minério de ferro para atender essa demanda é um estoque baixo. Ora, quem conseguir comprar, comprou. Quem não conseguir comprar, não vai deixar de comprar daquele fornecedor porque ele não tinha aquele dia.
O mercado de commodities. Fornecedores e compradores vão se encontrar todo dia, e se o fornecedor no dia seguinte encontrar novamente esse fornecedor que no dia anterior não atendeu, mas esse cara tiver com preço mais barato naquele dia, o cliente vai comprar desse fornecedor, independentemente se ele já deixou de atender uma demanda sua em algum período no passado. Tá? Então, para indústrias de baixo valor agregado, o foco é diluição de custos fixos, né? Ou seja, gerenciamento de estoque visando economia de escala, utilizando o modelo de estoque cíclico. Tá? O foco aqui, entre outros, é a redução do custo de manutenção de estoque, né, da quantidade de estoque que eu mantenho parado e, portanto, do dinheiro que eu mantenho atravancado na forma de estoque, redução dos custos de pedido, das vezes que eu peço produto junto ao meu fornecedor, e também redução de custo na forma de preço, ou seja, quanto maior a quantidade de produto que eu compro, menor o custo unitário do produto. Ou seja, eu tenho que calibrar esses 3 custos para encontrar o melhor custo total da operação. A gente vai ver isso em detalhe quando a gente chegar em estoque cíclico. Tá? Quais são os custos que compõem os custos de estoque no modelo de estoque cíclico. Bom, estoque de segurança, como eu mencionei, tem um outro viés, né, que é o viés de atendimento ao cliente. Ou seja, eu preciso oferecer aos meus clientes um alto nível de disponibilidade de produto, tá? Mesmo que haja variabilidade da demanda e do suprimento. Ou seja, a minha demanda ela não é igual todos os dias. Né? O exemplo que eu estava dando anteriormente. Né? Um dia eu vou ter uma demanda de 10, outro dia eu vou ter uma demanda de 11, no dia seguinte eu vou ter uma demanda de 9. Eu tenho que estar preparado em termos de estoque, eu tenho que ter estoque de segurança que me garanta proteção contra essas incertezas existentes no mercado. Tá? Quanto maior o estoque de segurança, maior a minha proteção, porém maior o meu custo. Quanto menor o meu estoque de segurança, menor a minha proteção. Maiores as chances de eu não atender o meu cliente, porém menor o meu custo. E por último, mas não menos importante, a gente também tem uma terceira pergunta que precisa ser respondida. Vem cá, qual é o critério de reposição do estoque? E aí a gente tem um modelo de revisão contínua e de revisão periódica. Como é que funciona isso de uma maneira muito simples de entender? Imagina que você tem o seu carro. Bom, todo mundo que tem carro sabe que precisa no posto de gasolina abastecer o carro, não é verdade? Você tem 2 maneiras de abastecer o seu carro. Você pode fazer como alguns fazem, ou seja, todo sábado eu vou no posto abastecer o carro. Então, não importa o quanto você consumiu no seu tanque. Todo sábado você vai no posto lá para calibrar o pneu, lavar o vidro e abastecer o carro. Vai ter semanas que você vai ter utilizado o tanque quase completo. Então, no sábado, você vai encher o tanque quase inteirinho. Na verdade, você vai encher o tanque todo e você vai ter um gasto para encher esse tanque maior. Por quê? Porque o tanque estava vazio. Em outras semanas, você não vai utilizar o carro, ou não vai utilizar muito. Ou seja, o seu consumo de combustível naquela semana vai ser pequeno. Portanto, no sábado, o gasto que você vai ter, o custo que você vai ter para encher o tanque, vai ser pequeno. Reparem que a quantidade de combustível que você vai comprar todo sábado vai variar de acordo com a utilização que você teve do carro naquela semana. Ou seja, o lote de compra que você vai fazer todo sábado vai ser diferente. Você não vai fazer sempre comprar uma mesma quantidade de combustível todo sábado. Por quê? Porque o uso que você faz do carro varia de semana para semana. Em algumas semanas você vai utilizar mais o carro e, portanto, você vai consumir mais combustível e, portanto, no sábado você vai comprar mais combustível. E em outras semanas você vai utilizar menos o carro, portanto, vai consumir menos combustível e, por sua vez, vai comprar menos combustível. No modelo de revisão contínua, isso é um modelo de revisão periódica. No modelo de revisão contínua é o contrário. Você checa o nível de combustível todo dia do seu carro. E você estabelece um limite no qual você vai ao posto abastecer o carro. Ou seja, aqui no modelo de revisão contínua, você não abastece o seu carro mais todo sábado. Você abastece o seu carro quando ele atinge, por exemplo, 1/4 do tanque. Toda vez que ele atinge 1/4 do tanque,
você vai no posto e enche o tanque. Ou seja, toda vez que você for no posto, você vai abastecer necessariamente 3/4. Por quê? Porque o seu limite são 1/4. Quando o tanque bate 1/4, você vai no posto, enche o tanque com 3/4. Porém, você não vai no posto mais todos os sábados. Você vai no posto toda vez que você for, ou que o seu tanque atingir 1/4 do nível do tanque. E toda vez que você for no posto, você vai abastecer necessariamente 3/4. Ou seja, no dia que você fez uma viagem longa, abasteci o carro hoje, de manhã cedo. Só que eu fiz uma viagem longa, fui para o interior e voltei. Eu consumi 3/4 de combustível. Eu vou abastecer o carro novamente amanhã de manhã cedinho, com 3/4. Vamos dizer que eu abasteci, enchi o tanque, e fiquei sem utilizar o carro no dia seguinte, no outro dia, e fui utilizando pouquinho o carro dia após dia. Ora, depois de 7 dias, o meu tanque baixou novamente para 1/4. Eu vou no posto novamente, depois de 7 dias nesse caso, e encho o tanque com 3/4. Esse é o modelo que a gente chama de modelo de revisão contínua. Eu continuamente reviso o nível de estoque, e quando esse estoque atinge o nível mínimo, eu reabasteço o carro. Tá? Bom, gente, é com esses 3 modelos que a gente vai trabalhar, com esses 3 tipos de pergunta que vão nos levar a modelos de gestão de estoque, que a gente vai trabalhar ao longo dessas próximas aulas. Quinta-feira, que é o nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar com o modelo de período único. A gente vai entender matematicamente como é que a gente trabalha com o modelo do período único, ou seja, quando o meu estoque não pode ser reposto. E na próxima segunda-feira a gente entra no modelo de períodos múltiplos, falando de estoque cíclico. Tá bem? Bom, gente, se ninguém tem mais pergunta ou comentário, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço a atenção de vocês aí e desejo a todos uma excelente semana. Obrigado, professor. Boa semana. Valeu, gente. Um Tchau, abraço. professor. Obrigada. Obrigado. Professor. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, professor. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom Obrigado. dia, boa semana. Valeu, gente. Boa semana.